Estamos aqui hoje com a nossa psicóloga, doutora Anne Brito, né? E nós vamos falar um pouco hoje, um assunto bem sério, que as pessoas às vezes estão deixando em segundo plano, que é o adoecimento na área eclesiástica. E aí a gente tem visto, vivemos agora uma pandemia, todo mundo vendo nas várias mídias sociais, nas reportagens, só que as pessoas esquecem que existe uma epidemia chamada depressão, que tem assolado os nossos líderes e assim, pouco tem se falado disso. E hoje nós trouxemos aqui a doutora Anne para falar um pouquinho para nós sobre isso. Então, doutora Anne, o que a gente pode falar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores sobre depressão? O que é a depressão? Bom, a depressão ela é considerada uma doença mental que tem como principal característica a alteração na rotina diária. Então, e a principal característica dela também é a tristeza. Uma tristeza que perdura e traz alterações na rotina diária do sujeito. Ah, então tem uma diferença, da depressão e tristeza. Sim, é bem importante esclarecermos isso, porque ficar triste é uma emoção natural do sujeito, de todo ser humano. Então, não é porque eu estou triste que eu estou com depressão. A depressão é um adoecimento que requer um diagnóstico especializado. Então, além disso, nós podemos observar a diferença entre a depressão e a tristeza, é que a tristeza é uma emoção que passa. Já a depressão, ela tem uma persistência. Então, se você tem dúvida se tem alguém perto de você, ou se até mesmo você tem dúvida se tem a depressão, basta você observar. Uma das características é essa tristeza tem durado, tem permanecido por mais de 2 semanas, você tem tido alterações no humor, você tem perdido o prazer por coisas que anteriormente você vivenciava de forma muito natural e gerava bem-estar. Então, ficar triste é natural, o que não pode é permanecer triste. Então, a durabilidade é uma das características que nós precisamos observar no quadro depressivo. Ah, isso é muito importante, né? Ou seja, tristeza, teoricamente, é normal, né? Sim, pode acontecer. Sim, todos nós ficamos tristes em algum momento da vida, né? Ficar triste depende da nossa rotina, do cotidiano, é inerente do ser, né? Ah, legal, muito legal. Então, assim, doutor, o que pode estar as possíveis causas, dos nossos, a gente vê assim, no nosso meio pastoral, nosso meio eclesiástico, quais são essas causas, de trazer essa depressão para o nosso meio? Sim, recentemente nós passamos pelo Setembro Amarelo, que vem trazer justamente esse alerta a respeito do adoecimento psíquico, da tentativa de suicídio. E nós vimos muitos pastores e líderes também sendo acometidos, por esta fatalidade. E eu quero deixar claro aqui que um dos grandes fatores para que isso aconteça é justamente a depressão. E a depressão, ela tem como característica, tem como princípio aí alguns fatores que nós precisamos observar, dentre eles a predisposição, ou seja, um fator biológico. Então, existe aquela situação em que algumas pessoas já estão mais predispostas biologicamente a desenvolverem a doença, mas existe um outro fator muito importante, que é o fator ambiente. Então, as nossas relações têm sido muitas vezes adoecedoras, nossas rotinas, a demanda eclesiástica é uma demanda grandiosa. Quantos pastores não têm tempo para si mesmo? Há uma exigência muito grande de cuidado para com o outro. Então, muitas vezes, a ausência do descanso, o fato de esse pastor ser tomado pelo chamado, por ser um instrumento de Deus, por ser aquele que acolhe, por ser aquele que é o braço estendido, essa acaba sendo uma das demandas em que esse pastor não tem noite, não tem tarde. E quantas vezes o pastor, nesse ambiente eclesiástico, muitas vezes celebra casamento de manhã, à tarde, reunião com liderança, à noite culto, e aí, família, funeral. Então, um misto de emoções e de atividades, uma demanda exacerbada. E acaba que esse ambiente, associado com uma genética, com uma predisposição, isso aí é um prato cheio, né? Então, é algo que a gente precisa observar. Então, assim, doutora, a gente pode
entender, né, e mostrar para aqueles que estão nos assistindo que o pastor é ser humano, né? Sim, sim. Com certeza. E ele precisa de tempo para si. E nós, enquanto ovelhas, né, precisamos olhar com cuidado e com carinho e entender que muitas vezes o pastor se cansa, Isso. que muitas vezes o pastor ele não está com aquela disposição para fazer algo e ele precisa ser respeitado e acolhido também nas suas necessidades. Muitas vezes nós olhamos para o pastor apenas como aquele que precisa nos escutar, mas nós precisamos ter empatia com esse homem, com essa mulher de Deus também, que é ser humano e que precisa também ser acolhido e de ser cuidado. Legal. Então, para a gente fechar nessa nossa parte, queria que a senhora passasse para a gente assim, tem cura, né? Pode se tratar e fazer as suas considerações finais. Essa é a boa também. notícia, né? É que a depressão ela pode ser tratada desde que diagnosticada. Então, eu quero deixar aqui uma dica, siga os sinais. A palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E muitas vezes isso só é feito lá no momento da Santa Ceia, mas isso é algo muito precioso para nós. Tem que ser diário. Todos nós precisamos olhar para dentro de si, se escutar e se perceber. Então, siga os sinais. Se você tem percebido que está triste, mas essa tristeza tem perdurado por muito tempo, se você tem percebido uma estima baixa, se você tem percebido um comprometimento no teu humor, e vale ressaltar, pastor, que muitas vezes as pessoas acham que só a tristeza é característica da depressão, mas a irritabilidade também é um componente da depressão. E às vezes a pessoa mudou e... Então é importante observar isso, siga os sinais. E nos primeiros sinais você precisa buscar ajuda especializada, porque a depressão ela pode ser tratada. Pastora, doutora Anne, muito obrigado, né, pela sua participação. Eu creio que deu assim, para esclarecer bastante as nossas dúvidas, tá? Eu que agradeço a oportunidade e Deus abençoe ricamente. Vamos acolher e cuidar da nossa equipe eclesiástica. Amém.